Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglearn. E hoje, por que não vendi o Xbox, já que ele morreu? Enquanto eu falo com vocês aqui, eu vou navegando pela minha tela do Xbox. Eu vou mostrando algumas imagens aqui para você, principalmente aqui do navegador, onde eu já acabei de pegar o meu Rewards. E recentemente também eu fiz vídeos sobre a situação financeira do Xbox, o que foi divulgado em janeiro. Comparei com o relatório da Sony no PlayStation nesse mês de fevereiro e falei a minha opinião sobre a situação financeira do Xbox. E agora eu decidi manter o Xbox, eu continuo mantendo esse Xbox, diferente da onda das pessoas que estão vendendo os consoles e indo para o PC, por exemplo. Então, aqui tem uma tela que eu estou mostrando para vocês, que é dos pontos Rewards que eu já peguei, que é um dos motivos aqui que faz com que eu não tenha saído ainda do console e não tenha vendido o console. Mas mais do que isso, são 3 palavras que definem o porquê eu não vendi o Xbox. E essas 3 palavras são diversão, entretenimento e acessibilidade, que são 3 palavras que eu usei em vídeos anteriores para explicar, por exemplo, por que jogos exclusivos não são mais aquilo que faz as pessoas comprarem uma determinada plataforma. Então, essas 3 palavras definem o mercado de videogames hoje para consumidores comuns e casuais como eu sou. Então, diversão, entretenimento e acessibilidade é a resposta simples de por que eu não abandonei o Xbox. Então, com essa tela que vocês estão vendo aqui do Rewards, que eu já peguei as pontuações de hoje, para fazer isso daqui, ó, eu demoro mais ou menos aí uns 10 minutos, e depois mais 15 para um determinado jogo. E eu voltando aqui na tela inicial, eu vou fechar aqui o Microsoft Edge e vou voltar aqui e mostrar para vocês esse serviço que é o serviço do Game Pass, o serviço que me dá a maioria dos jogos que eu estou jogando e que já joguei. Então, acessibilidade está aqui. E aí você pode dizer, mas o Game Pass foi para R$120. Aí é uma coisa que eu sempre digo, uma coisa é fato, outra coisa é opinião. E a opinião no final sempre vai prevalecer. Por quê? Porque é a própria pessoa que vai decidir se aqueles R$120 vão ser pagos ou não. Além de poder usar também alternativas de pagamentos para pagar mais barato o Game Pass, por exemplo. E uma dessas alternativas é justamente o Rewards, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o meu Game Pass vai renovar hoje. E eu vou mostrar aqui, ó. Esse Game Pass, eu tenho 253 pontos do Rewards que eu peguei. Olha só. Vou reivindicar mais 40 agora, dos 15 minutos que eu joguei. Jogar um jogo no Game Pass, olha lá, 10, ganha ainda mais com Ultimate, mais 10. E a mesma coisa em jogar jogos no console. Ganhei esses pontos, acabei de reivindicar, estou com 388 pontos. Isso porque eu já estava com uns 14 mil que foram resgatados. E aí se eu vier aqui em pagamento e cobrança, opções de pagamento, vocês podem ver que além do meu cartão aqui, logicamente que com as informações borradas, nós temos o saldo da conta Microsoft no valor de R$81. Isso significa que eu não vou pagar os R$120 pelo Game Pass Ultimate. O que mudou para mim de 3 anos para cá, desde que eu tinha adquirido o Xbox Series S, é que antes eu tinha o Ultimate de graça, porque os R$60 aqui era suficiente para que eu pudesse ter o Game Pass de graça, e isso foi por mais de 2 anos. E agora não tenho ele mais de graça, mas tenho ele com um bom desconto. Então pelo menos R$80 é o que eu conseguirei para abater dos 120. Então eu vou pagar aí, em média, porque depende do mês, uns R$40 no Game Pass Ultimate. Isso porque se eu vim aqui, ó, no Rewards, você vai ver que conforme você vai completando os dias da semana, existem aquela pontuação ali que está de 260 e também existe o multiplicador da semana. Ou seja, tá vendo ali, ó, 5 dias mais 320, 6 dias mais 80 e 7 dias mais 300. Essas pontuações vão multiplicando conforme cada semana que você vai seguindo, fazendo
as sequências semanais, que é jogar os jogos. E então, a possibilidade de você ganhar mais em outros meses é maior. E também temos o quebra-cabeças que a gente faz lá. Cada semana que você completa essa pontuação, você ganha uma peça de quebra-cabeça, que está lá no navegador. E com aquela peça lá, você ganha, com 12 peças, 12 semanas, você ganha mais 1.000 pontos. Então vai ter meses que eu vou pegar mais de R$80 e talvez até os R$120 para poder abater no Game Pass. Isso daqui é acessibilidade. Então, somente com um serviço, que é o que eu mais utilizo aqui, a maioria dos jogos que eu joguei e zerei são do Game Pass, e por causa do Game Pass também eu comprei, por exemplo, esse Alice Madness Returns, que eu já falei aqui várias vezes no canal. É um excelente jogo e eu joguei aqui no Game Pass, zerei e comprei o jogo para ter na minha biblioteca. Então eu tenho aqui vários jogos para jogar. Muitos deles eu nunca joguei, mas mesmo que eu tivesse jogado, sempre vale a pena você retornar em algum jogo que já faz tempo que você não joga. Então essa daqui é uma parte da acessibilidade extremamente importante nessa geração, que por mais que as pessoas falem que o preço das assinaturas estão caros, e realmente está, ainda assim, dependendo da sua opinião ou da sua vontade, você pode continuar tendo acesso a jogos. Ficar sem jogar você não vai, só fica se quiser. O que vai depender aí para você é se você quer jogar no Game Pass em um Xbox, se você quer jogar na nuvem, ou se você quer jogar no PlayStation, se você quer jogar no PC ou em outra plataforma qualquer. Nesse caso específico eu estou falando de Xbox. Uma outra coisa sobre acessibilidade é a loja aqui do Xbox, que normalmente tem os preços mais baratos de consoles. Então a gente tem sempre ofertas aqui, assim como nós temos na PS Plus, mas jogos, lançamentos e jogos em geral normalmente são mais baratos aqui na loja do Xbox do que na loja do PlayStation. Então, assim, você pode comprar esses jogos também com os rewards, se você não quiser trocar pelos pontos do Game Pass. E aí você tem várias opções de jogos aqui na loja. Eu estou falando estritamente de console. Então, assim, o Xbox Series S é um bom console. Quando eu comprei o meu por 1.900 em 2022. Ainda estava um preço excelente, não esses 3.000 que está agora. Eu acho que pegar um novo por 3.000, 3 e pouco é complicado, Mas você pode pegar um desses aqui por mais ou menos esse preço, entre 1.500 a 2.000 reais usado. E eu acho que vale bastante a pena. Sobre a questão dos jogos em si, é uma questão muito de gosto pessoal. Vocês podem ver aqui que eu tenho alguns jogos aqui na tela que eu estou jogando. Se eu ir aqui para a minha lista de jogos, normalmente eu deixo aqui sempre uns 7 jogos aqui, que são os que eu estou jogando, mais os que ficam na fila. Por exemplo, esse momento eu estou jogando Assassin's Creed Mirage, e estou jogando Battlefield 3, e Dead Space e Fable Anniversary. Então, esses dois jogos aqui, Dishonored e o Battlefield 4, estão apenas na lista de espera. Assim que eu terminar um desses aqui, eu vou jogar um desses aqui. E o 007 só está aqui porque ele é o jogo do Rewards, como eu costumo chamar. O que é um jogo do Rewards? O jogo do Rewards é aquele que eu deixo aberto por 15 minutos para pegar pontos do Game Pass. Como que funciona? Como vocês viram ali, eu vou voltar aqui para vocês verem. Eu tinha acabado de resgatar os pontos aqui de jogar no Game Pass. Então vocês podem ver aqui, jogar um jogo no console são 20 pontos por 15 minutos, E aqui você tem jogar um jogo no Game Pass também por 15 minutos, dá mais 20 pontos. A diferença é que, vamos voltar aqui, esse jogo é um jogo considerado do Game Pass, esse jogo já não é um jogo de Game Pass. Esse jogo aqui é de Game Pass, esse não é de Game Pass, esse também não é de Game Pass, esse daqui é de Game Pass, e esse daqui também, o 007. Então se eu estou jogando, por exemplo, o Assassin's Mirage, eu simplesmente jogando os 15 minutos nele, normalmente como eu já ia jogar,
vou ganhar os pontos dos 15 minutos jogando, tanto no console quanto no Game Pass. Agora, se eu falo assim, hoje eu não quero jogar o Assassin's Mirage, eu vou continuar jogando o Battlefield 3. Aí, não é um jogo de Game Pass. Eu vou ganhar apenas os pontos correspondentes a jogar no console. E para eu ganhar os outros pontos correspondentes ao Game Pass, eu preciso abrir um jogo de Game Pass. Só que eu não estou a fim de jogar nenhum desses jogos aqui. Hoje, eu selecionei o dia somente para continuar e avançar na campanha do Battlefield 3. E o que eu faço? Pego o jogo chamado Jogo de Rewards. Ou seja, eu abro esse GoldenEye 007, deixo ele parado por 15 minutos e depois que eu ganhar os pontos, eu fecho ele e volto para o meu Battlefield. Então é assim que eu administro quando eu não quero jogar um jogo forçado só para poder ganhar pontos do Rewards. Eu simplesmente deixo o jogo aberto para ganhar essa pontuação. Então essa é uma maneira de fazer essa administração, ganhar esses pontos e ter acesso tanto ao Game Pass, né, que é a minha preferência, pagar mais barato com os pontos do Rewards no Game Pass e ter essa acessibilidade. Então quando eu quero comprar algum jogo, eu também compro os jogos em promoção, que foi o que eu fiz aqui, jogos adquiridos. Eu só tenho 24 jogos, esses são os jogos que eu adquiri. Eu já comprei aqui numa porrada só jogos equivalentes ao preço de R$1.000, de quase R$1.000, e eu já fiz vídeo sobre isso aqui, apenas usando o Rewards, né? E no final eu tive que pagar cerca ali de entre R$70 e R$80 do próprio bolso. Então foram praticamente aí uns 17 a 18 jogos que eu comprei, se eu não me engano, né? E os outros que eu já tinha comprado. Então ainda assim eu tenho poucos jogos, não sinto a necessidade de ficar comprando jogos o tempo todo. Então 3 anos e meio mais ou menos de Xbox, eu tenho apenas 24 jogos comprados, porque eu vivi mais ou menos só de Game Pass. E para mim vale muito mais a pena manter o serviço de aluguel, porque eu não preciso ficar enchendo a biblioteca de jogos que talvez eu nem irei jogar. Então esses aqui são os meus jogos, que são os jogos adquiridos, e os jogos que estão baixados são esses jogos aqui. Dentre eles, esses 2 aqui estão na fila de espera, eu ainda não comecei a jogar, e os outros 4 jogos eu estou jogando, mais o jogo de Rewards. Então aqui na nossa biblioteca completa, se eu voltar aqui em todos os jogos, vai estar somado os jogos que eu comprei, mais os jogos do Game Pass, mais os jogos da EA Play, né, somando ali 593 jogos. Então eu posso aqui ver nessas colunas o que é o que, né? Além dos jogos adquiridos, temos somente do Game Pass. Então essa lista de jogos aqui são aqueles que, se você jogar por 15 minutos, você já ganha as 2 condições do Rewards, né? Jogar no console e jogar no Game Pass. Se eu jogar um jogo só da EA Play, eu vou ganhar por jogar no console e não vou ganhar por jogar no Game Pass. Então temos a outra lista aqui da Ubisoft+, também incluída no Game Pass, né? Como Ubisoft+. E tem os jogos grátis e etc, né? Aplicativos e assinaturas ali do outro lado. Então assim, o videogame funciona muito bem, né? Eu vou inclusive colocar aqui para vocês verem um determinado jogo. Na verdade não vou abrir o jogo não, porque eu não quero mexer nele ainda. Tá todos eles no Quick Resume aqui, os que eu estou jogando: Fable Anniversary, Battlefield 3, Dead Space e Assassin's Creed Mirage, né? Até porque, como eu não tenho placa de captura, se eu abrir o jogo nesse formato aqui, ele ainda vai ficar um pouco embaçado a tela, né? Então deixa pra lá. Por enquanto é mais isso mesmo, né? Mostrando para vocês aqui que o Series S me oferece as opções de acessibilidade, de entretenimento e de diversão. Então esse é um dos detalhes, né, dos vários detalhes que tem no Xbox, que ainda me faz ficar com a plataforma, mesmo com essas notícias da questão financeira. Bom, era isso que eu queria dizer, vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.